Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 1 de Administração Financeira, nós falaremos sobre o triângulo de finanças e o papel do administrador financeiro. Então, pessoal, o que são finanças, né? Nós estamos trazendo aqui o conceito de finanças conforme GITMA 2010. Então, finanças, o termo finanças pode ser definido como a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Finanças diz respeito ao processo, às instituições, aos mercados e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre as pessoas, empresas e órgãos governamentais. Os princípios de finanças são úteis para responder a questões como as relacionadas a decisões de investimento, decisões de financiamento e administração de capital de giro. Então, dentro dessas decisões de investimento, nós vamos começar a falar aqui dos indicadores, tá? Indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, assim como nas decisões de financiamento, um banco ou uma instituição financeira que vai estar ali aplicando, né, disponibilizando um recurso, ele vai verificar algumas informações financeiras que a empresa irá apresentar. Tá? Então, nós vamos começar a ver cada um deles, a parte de administração de capital de giro. O triângulo de finanças ele é formado pela liquidez, pelo risco e pelo retorno. A liquidez refere-se à capacidade de pagamento da empresa. Então, está relacionada à capacidade que a empresa tem de gerar fluxo de caixa suficientes para honrar todos os seus compromissos assumidos nas atividades operacionais e também nas atividades de financiamento. O risco está relacionado à propensão ou aversão que o administrador financeiro tem em relação à tomada de decisão de investimentos. E o retorno é a capacidade da empresa de explorar todas as possibilidades de investimentos cujas receitas sejam superiores aos custos. Nós vamos falar aqui das funções do administrador financeiro. Então, os administradores financeiros são responsáveis pela gestão dos negócios financeiros de organização de todos os tipos, seja elas financeiras ou não, sejam de capital aberto ou fechada, grandes ou pequenas empresas, com fins ou sem fins lucrativos. Então, a administração das finanças, elas vêm, independente do tipo de organização, ela vai ter uma função ali fundamental para o prosseguimento, para a continuidade de toda e qualquer instituição. Precisa ser organizado ali seu fluxo de caixa, suas entradas, suas saídas, a organização das contas a pagar, das contas a receber. O administrador financeiro, os administradores, eles realizam as mais diversas tarefas financeiras, tais como planejamento, e a gente vê essa questão do planejamento, fazer um orçamento empresarial, a concessão de crédito a clientes. Então, o administrador financeiro vai estar ali dentro da empresa, que é uma empresa que precisa ofertar crédito, vai estar analisando se aqueles potenciais clientes realmente podem ser realmente clientes pagadores, bons pagadores. A avaliação de propostas que envolvam grandes desembolsos e captação de fundos para financiar as operações da empresa. GITMA 2010 traz que o administrador financeiro de hoje está mais ativamente envolvido com o desenvolvimento e a implementação de estratégias empresariais que têm por objetivo o crescimento da empresa e a melhoria de sua posição competitiva. Então, por isso a gente tem várias consultorias, vários serviços sendo ofertados, porque o administrador financeiro vai trazer essa visão de organização para a empresa, né? Essa visão de como deve estar estruturando o seu fluxo de pagamento, o seu fluxo de recebimento. Objetivos do administrador financeiro. Entre os objetivos do administrador financeiro, nós temos a maximização de lucros, que é um dos objetivos principais do administrador financeiro, maximizar o valor da empresa mediante a seleção de investimentos que agreguem valor, tomando decisões financeiras consistentes e gerenciando as relações liquidez, risco e retorno. Essas relações de liquidez pode ser conseguida a partir da administração do fluxo de entrada, desse prazo de recebimento e de pagamento. O risco e retorno, ele vem como um dos grandes desafios aí do administrador financeiro, que é encontrar esse equilíbrio entre o risco e o retorno. Quanto vale a pena estar investindo em determinado produto, por exemplo, determinado investimento em mercadorias daquele estoque,
E qual retorno, né? Que retorno isso vai trazer para a empresa? Esse equilíbrio de investimentos, de onde aplicar recurso, que risco ele tem, que retorno traz, é o desafio constante do administrador financeiro. Maximizar a riqueza do acionista. Quando falamos da riqueza do acionista, é porque os acionistas eles só vão investir onde eles veem que tem um bom administrador financeiro. Então, o acionista ele está observando os administradores financeiros das grandes corporações, qual a atitude que ele tem, qual o comportamento que ele tem, qual o perfil. Então, vale a pena ali, vou comprar uma ação de determinada empresa, vou investir em determinada empresa, mas será que ela vai ter ali boas escolhas que vão trazer realmente lucros, né? Então, não é à toa que quando a gente fala aí da Magalu, a Magazine Luiza vem crescendo de forma absurda. Nós temos aí à frente a Maria Helena Trajano, mas ali ela tem um administrador financeiro muito forte, que é o CEO da empresa, que está representando, traz grande confiança no mercado. Então, querem saber a índole do cara, analisam a postura dele, a confiança que ele transmite. Tudo isso o acionista vai observar para ver se vale a pena realmente eu investir meu dinheiro nessa empresa, porque ele tem ali à frente dessa empresa um grande administrador financeiro. Preservar a riqueza dos stakeholders. Então, os stakeholders, nós temos aí a comunidade empresarial em geral, a comunidade financeira, as comunidades, os clientes, os fornecedores. Então, é preservar essa riqueza dos empregados. Os empregados, eles vão ser protegidos se tem um bom administrador financeiro ali fazendo aquela gestão. A atuação do administrador financeiro está aí, pelo menos nessas duas frentes, que é como tesoureiro, né, como principal administrador financeiro da empresa, e como controle. Tem como principal contador, na realidade, uma pessoa que vai estar ali atenta a todo tipo de movimentação, seja fiscal, seja a parte financeira da empresa. Então, o tesoureiro, ele costuma ser responsável por atividades relacionadas a capital, como planejamento financeiro e captação de fundos, tomada de decisões de investimentos de capital, gestão de caixa, gestão de atividades creditícias, gestão de fundos de pensão e gestão de câmbio. O tesoureiro está ali vinculado a essa parte, vamos dizer assim, chamada do dia a dia da empresa. O controle lida com atividades contábeis, como a contabilidade empresarial, a gestão tributária, a contabilidade financeira e a contabilidade de custos. Então, o controle está nessa parte ali de dar o suporte para que ocorra um bom planejamento tributário, para que essa parte da contabilidade financeira não venha a ocorrer erros, para que não venha a ocorrer multas, e a contabilidade de custo, a gestão dos custos da empresa. O foco do tesoureiro tende a ser mais externo e o foco do controle mais interno. Então, o foco do tesoureiro vai estar lidando, como eu falei, responsável por essa parte de planejamento financeiro, de captação de recursos, com o meio externo, a partir de conversas com acionistas, com grandes investidores. Análise das demonstrações financeiras. Nós iremos começar aqui nessa aula falando um pouco sobre esses métodos de análise. Então, os métodos de análise podem ser horizontal, que é chamada aí de evolução horizontal, nós vamos ter essa evolução, no caso, ano a ano. Vertical é a estrutura, então pega-se, por exemplo, o balanço patrimonial da empresa e observa-se ali do total de ativo circulante, quanto tem em estoque. Então, quanto do estoque, qual o percentual de recurso aplicado em estoque em relação ao ativo circulante, quanto de recurso tem em caixa. E quocientes, que é a análise por índices. Análise horizontal. Análise horizontal, ou evolução, ou histórica, tá? Pode vir é evolução ou desempenho dos diversos grupos de contas ou contas que acompanham as demonstrações contábeis analisadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa análise horizontal, temos aqui X1 é como se fosse o ano, X1 e X2. Em estoque, então temos aqui a conta estoque no ano X1 era de 20 mil, no ano X2 era 30 mil. Então, eu quero saber quanto foi que aumentou de estoque de um ano para o outro. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3 simples, 20 mil era o 100% e os 30 mil é o que nós queremos saber. Então, nós encontramos aí que o estoque do ano X1 para o ano X2, ele aumentou em 50%.
Da mesma forma, aqui nós temos o passivo circulante, agora já o grupo todo passivo circulante, no ano X1 era 27 mil, no ano X2 é 40 mil, o que vai ocorrer aqui, 27 mil é 100% e 40 mil vai ser igual a X, logo o passivo circulante aumentou 48% no ano X2, certo? Então, nós vamos com essa análise de estar sempre vendo quanto aumentou de um ano para outro, sendo que aquele ano que vai ser analisado é o ano de referência. Nós iremos trabalhar ainda bastante aqui nesse conteúdo. A análise vertical ou estrutura é o estudo de comparações entre contas e subgrupos dentro das próprias demonstrações contábeis analisado. Então, procura-se obter o valor de cada conta ou de grupo de contas em relação ao valor global demonstrativo, ou ainda de cada conta em relação ao seu respectivo grupo. Então, por exemplo, aqui em X2, o caixa era no valor de 15 mil e o ativo circulante 63 mil. Qual é a análise vertical? Ela vai analisar, aí no caso, qual é o percentual, né, de valor de caixa, qual o percentual de caixa que representa aí dentro do ativo circulante. Então, o ativo circulante ele é a referência, ele é o 100%. E caixa é um dos elementos, né, uma das contas do ativo circulante, quanto que é a representação de dinheiro em caixa. 15 mil. Então, 15 mil é X, de forma que nós encontramos que é 23,8%. Então, o caixa representa 23,8% do ativo circulante. Então, vai ser essa análise dentro da própria demonstração. Quanto é que representa caixa, quanto dentro do ativo circulante tem a representatividade de estoque, de repente, será que a empresa está com muito dinheiro em estoque, muito recurso aplicado em estoque, falta dinheiro em caixa, o que impossibilita ela de pagar suas contas, certo? Então, essa análise é para estar verificando de que forma esse recurso está sendo aplicado, ou como está ocorrendo essa gestão, para que também venha evitar aí na frente uma falta de recurso de capital de giro dentro da empresa. Na situação aqui do passivo circulante e passivo total. Então, a gente já tem aqui, o passivo total, ele é o grupo maior, que é passivo circulante e não circulante. Então, a análise aqui vai ser qual o percentual de passivo circulante dentro daquele passivo total, das suas dívidas totais. Então, nós temos que o passivo total é 108 mil, né? Temos aqui na tabela, ele vai ser o nosso 100%. E o passivo circulante, que é 40 mil, vai ser o nosso X, de forma que o passivo circulante representa 37% do passivo total. Então, isso está significando o quê? Que os outros aí, no caso, 63% está no longo prazo, né, no passivo não circulante. Então, são dívidas que estão no longo prazo. Isso significa que é uma coisa boa, a empresa não vai se aperrear em ter que pagar contas logo. Quando o passivo circulante está maior do que o passivo não circulante, então a empresa aí tem que ter bastante recurso, né, no recurso corrente para estar pagando. Então, ele está representando que a empresa está comprando mais a prazo, né, no longo prazo, e de que forma essas dívidas do curto prazo estão sendo geridas de uma melhor forma. Essa é uma das interpretações. Tem que ser analisado vários elementos para que também chegue-se a uma conclusão final de como aquela empresa está gerindo seus recursos. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.